Bom dia a todos, gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E este Deus glorioso possa abençoar a todos vós, trazendo luz, entendimento, conhecimento daquilo que é perfeito e agradável aos olhos dele, aos olhos do Senhor, e não somente aos olhos de homens, mas principalmente aos olhos de Deus. E damos graças a Ele, porque Ele nos tem ajudado para que nós não tenhamos nenhuma pretensão ou presunção de induzir as pessoas às nossas próprias ideias, ao nosso próprio entendimento, mas nos submetermos sempre ao que as Escrituras nos instrui, nos ensina. Para isso devemos sempre buscar a Deus, humildade, singeleza, simplicidade, assim como nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo permaneceu, o Mestre e Senhor, sempre dando exemplo de simplicidade e um caráter celestial. Bem, às vezes as pessoas deixam ser engodadas e até mesmo serem alienadas por pessoas que têm melhores posições, têm melhores oratórias e às vezes até com um dom de línguas, até mesmo profecias que nem se cumprem, e aquele fervor, aquele danças, dizem que tem a unção de Deus, tem mensagem de Deus para os corações, e as pessoas se deixam ser iludidas. Mas, preciosos irmãos, nós devemos observar muito bem estas coisas para não cairmos nas bonitas ciladas do diabo, até mesmo parecendo serem santas, porque Satanás, ele mesmo se transforma em anjo de luz e os seus ministros se transformam também em ministros, de luz. Sempre foi assim. Nós encontramos nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, que tem que existir no coração das pessoas um discernimento, porque ele se parece com a verdade muitas vezes. Então Pedro, na segunda carta, capítulo 2, nós vamos tomar o verso 1 e o verso 14 e 15 desta carta. Mas ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, veja bem, introduzirão dissimuladamente, sem medida, dissimulados, mentirosos dissimulados, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E o pior de tudo é que, mesmo sendo alertado as pessoas a respeito destes falsos mestres, Pedro ainda diz mais: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Veja bem, anote bem o que está acontecendo hoje. Porventura, quem está infamando o caminho da verdade não são aqueles que dizem que amam a verdade? Ou você está achando que quem está infamando o caminho da verdade são os ladrões, os meretrizes, as prostitutas, os bêbados? Quem está infamando o caminho da verdade, porventura, não são aqueles que deveriam ser o exemplo de honestidade, de pureza, de fidelidade matrimonial, com sua família, com seus filhos, paternal? Não são os líderes mesmos
que têm sido engodados também, como foi Balaão, pelo prêmio da injustiça, e o seu Deus tem se tornado o dinheiro, a ganância? Se você analisar bem isso aí, são pastores dissimulados, enganadores, porque introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E o pior, não é só sobre eles, é sobre aqueles também que lhes seguem. Eles têm uma capacidade de alienar pessoas. E as pessoas não olham o que a Bíblia diz, olham o que o fulano diz. Eles não querem saber o que a palavra de Deus diz, querem saber o que o seu pastor disse. Então são ídolos levantados camufladamente, porque é isso que Pedro está dizendo. Vai chegar ao ponto, tá vendo? De renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Quando você renega a Bíblia, você está renegando a Cristo para ficar com um falso profeta, um falso mestre, um falso líder, enganador, que essa enganação chega ao ponto até de ser mesmo uma canalice, ao ponto de serem canalhas, porque quem pratica carnalice são canalhas. E homens que deveriam ser exemplo de pureza, de honestidade, de pudor, de vergonha, singeleza, de humildade, de simplicidade, são exaltados. Pensam que são mais do que os outros porque tem um cargo, porque tem um emblema de pastor, construiu igrejas, templos. E aí vem, muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Isso aqui não está se referindo a pessoas que não se dizem cristãs, não. Ele está se referindo a pessoas que fingem serem cristãos. Diplomou-se no seminário, pastor tal, pastor tal, pastora tal, pastora tal, pastor tal, de tal seminário, de tal sistema religioso e assim sucessivamente. As práticas da vida não condizem com as palavras, então são dissimulados, são canalhas, hipócritas. É por isso que a gente sempre bate aqui. Paulo escreveu: não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque são segurança para vós. Esta Bíblia não muda e jamais mudará. Você não poderá chegar à vida renegando estas palavras, porque se você estiver renegando o que contém na Bíblia, você estará renegando ao próprio autor, que é Deus, através de seus inspirados escritores. Deus inspirou, então é Deus. As palavras que estão aqui não são pensamentos próprios. Você percebe que quando Paulo foi colocar algo do seu próprio entendimento, ele então colocou com ênfase: digo eu e não o Senhor. Então não é um mandamento, era uma experiência de vida que ele tinha. Então, digo eu e não o Senhor. Mas quando ele dizia, agora aqui diz o Senhor, então agora isso aqui é mandamento. O que Paulo disse, se você não quiser obedecer, aquilo é um pensamento, a opinião dele, porque ele tinha uma experiência. Às vezes o pai fala com o filho, a mãe fala com a filha, segundo a sua experiência, fala segundo a experiência dela, mas ela não pode dizer que aquilo é segundo Deus, mas segundo o seu pensamento, seu coração. Às vezes pode acontecer de um homem experiente, uma mulher, dar um conselho, mas os mandamentos procedem de Deus. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Olha, nós encontramos isto, que desde o princípio existiu assim. Agora o 14.
tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Quanto mais os dias passam, mais nós vemos pastores de grandes sistemas, todos envolvidos na avareza, na ganância, na prostituição, engodando as pessoas, mulheres, moças, mulheres casadas, e os seus maridos alienados, concordando com tudo que se faz de errado. E os seus seguidores, porque foram alienados. Por que é uma alienação? Alienação é um conceito que designa indivíduos que estão alheios a si próprios ou a outrem, a seus filhos, a sua esposa, a seu marido. Estão alheios a si próprios ou a outrem, tornando-se escravos de atividades ou instituições humanas. Igrejas formadas, criadas por homens. A minha igreja foi fundada tem 100 anos. A de Jesus não é a sua. A de Jesus, ela é desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, porque é a única que subsistirá em meio a tanta confusão. Então, se você não estiver sendo membro da igreja de Jesus, fatalmente você estará destituído de alcançar a vida. Porque Jesus falou isto, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Quando ele estava ali, João 16, conversando com Pedro, com os discípulos, que dizem os homens ser o filho do homem, então cada um tinha seu conceito de que ele era. Conceitos é o que a pessoa acha que a pessoa é, conceito próprio. Mas saber realmente quem era ele naqueles dias precisou de algo superior à mente humana, porque Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não tu revelou a carne, mas o meu Pai que está nos céus. Então ele conclui: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o inferno só respeita só a igreja de Jesus. Esta permanecerá, as demais estão todas falidas mesmo, todas caídas da graça. Tem o nome de Deus lá. Então eu dizia para alguém essa semana, no hospital, a respeito do engano. E eu lhe fiz uma pergunta: se ali estiver uma igreja escrita igreja do diabo, ela está enganando ou não? Ela prontamente me respondeu: está enganando. Aí falei: mas como está enganando? Ela não está dizendo que é do diabo? Então, se você casa com um homem que diz para você que é traficante, que diz para você que é isto, que não gosta de trabalhar, chega lá na frente, você vai dizer o que para ele? Ele te enganou? Ele te falou o que ele era. Ele vai te enganar quando ele se mostrar para você um homem honesto, amoroso. Aí chega, casou, aí que vai mostrar a cara, a máscara, tira a máscara e vai mostrar o que de fato ele é. Então ele te enganou. Mas se ele falou antes, então ele não está te enganando. Vejam bem. Agora, nós encontramos que estas coisas estão acontecendo diariamente, as coisas estão aí, todos podem ver, todos conhecem o que está acontecendo de fato. Agora, se você estiver alienado a um sistema, como acabamos de ler o que é uma alienação, então você vai continuar seguindo esse caminho, mesmo alguém dizendo para você a verdade. Olha, uma jumenta, que não é normal uma jumenta falar, não é normal, mas uma jumenta falou com Balaão, porque a jumenta viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada e o profeta cego, amando o prêmio da injustiça, não via nada. Então, se nem aquela jumenta falando, que ele poderia refletir: para aí, tem uma coisa estranha, esquisita aqui, uma jumenta falando comigo, nunca um animal falou, essa está falando.
mesmo a jumenta mostrando para ele o defeito dele, o erro dele, o que queria colher, ele não voltou atrás da sua decisão, foi embora cabeça dura, amando o prêmio da injustiça, para ensinar doutrina errada, mentirosa, esses profetas que ensinam mentiras, profetas que ensinam engano, tapeiam o povo e nada se cumpre, e eles permanecem ali adorando aquela imagem mentirosa, idólatras. É imagem disso, daquilo, é imagem de nuvem, é imagem de coluna de fogo, é imagem daquilo. Que isto? São alienados, portanto, tem caído nessa desgraça da alienação, não tem vida cristã nisto mais, é apenas uma imposição humana, religiosa, mas parece que o erro tem alienado, e os líderes têm alienado os seus seguidores, e eles não conseguem escapar, e quando o grito de escape chega, eles rejeitam. Então, o que acontece? Eles abandonaram o reto caminho e se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então o que a gente pode dizer depois disto? Fuja desta alienação, dê ouvido ao Espírito Santo enquanto você pode. Eles te prendem que esse negócio de volta de Jesus tal ano. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não estiver nessa igreja, você vai para o inferno. Se você não tiver aqueles profetas, você está perdido, você não é salvo. Você só é salvo se você não estiver debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Fora disto, nada mais salva. Cristo não precisa de ninguém. Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus Cristo. Te ilumine. Amém.